Por quê? Porque são ideias humanas, são homens pensando, decidindo, segmentando e separando. É só homem, homens. Hoje eu compreendo bem isso. Na época eu me inquietava com isso. Falei, poxa, como é que pode? Todo mundo tem o. Todos esses têm o mesmo Espírito Santo. Todos esses acreditam na mesma Bíblia. E vai um para o norte, vai outro para o sul. Ou um para o leste, outro para o sudoeste. Tem alguma coisa errada. Tem muita coisa errada. Mas enfim. Aí eu segui ali com o pastor Boaz durante alguns anos. Foram poucos anos isso, né? Aí, gente, começaram os problemas, porque aquela minha inquietude, aquela minha autoanálise, aquele meu senso crítico foi aflorando cada vez mais e meus olhos foi abrindo. As pessoas dizem que você, quando você está fora da igreja, você é cego. Aí quando você vem para a igreja, você encontra a luz, né? Talvez não, né? Eu estava dentro da igreja, você pode ser cego em qualquer lugar. Dentro, fora. Você pode ser cego em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer tempo da sua vida. A igreja não ilumina os seus olhos. Assim como estar fora da igreja também não escurece os seus olhos. O que ilumina de fato a nossa existência é uma coisa que eu hoje entendo como conhecimento. Conhecimento ilumina a tua cabeça, a tua existência. Fora isso, não conheço mais nada de objetivo. Então, eu tive uma iluminação espiritual. Iluminação espiritual? Luz elétrica, fotovoltaica, eólica, que tipo de energia é essa? Não sei. Esse tipo de energia que ilumina, eu desconheço. Agora, aquela energia que vem, aquela luz que vem através do conhecimento, de você saber as coisas, de você estudar, de você experimentar as coisas, essa eu conheço. Essa aí eu conheço bastante. Então, divagações à parte, gente, o pastor Boaz desenvolveu ali o seu trabalho na igreja e coisa e tal, mas aí comecei a ter problema. Porque eu vim de uma história de vida onde eu era pregador. Eu era um pregador. Eu pregava na Praça da Sé, preguei várias vezes na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Preguei várias vezes na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. Eu pregava em ônibus, pregava em praça, pregava em igreja. Eu pregava em tudo quanto era canto que você pensasse na sua vida, eu pregava. Durante esses 25 anos foi o que eu mais fiz na vida, pregar. E para eu pregar, eu estudei. Fiz seminário? Não fiz seminário. Mas eu estudei muito, eu li muito sobre outros homens que no passado fizeram o que eu fiz, como Martin Lloyd Jones, um famoso pregador inglês. Eu estudei muito sobre o assunto para eu aprender e saber pregar. Então eu comecei a ter um problema com o pastor Boaz, porque eu não sei se você sabe, toda a denominação religiosa que existe, elas não leem diretamente a Bíblia. Elas fazem sempre uma leitura filtrada da Bíblia, através de algum líder em específico. Vou te dar um exemplo. Testemunho de Jeová. As publicações de Russell, Charles Taze Russell, são o filtro que eles usam para lerem a Bíblia. Adventista do sétimo dia, Ellen Gold White. Os escritos de Ellen Gold White são os filtros através dos quais os adventistas leem a Bíblia. Aí você vai para os Mormons, aí você tem Joseph Smith, os escritos dele, as histórias dele, as interpretações dele, são o filtro através do qual aqueles religiosos olham o mundo e leem a Bíblia. E a minha igreja também não era diferente das outras. Havia o fundador, tido como fundador,
William Branham, nascido em 1906 no Kentucky, Estados Unidos. Depois eu vou mostrar. Eu tô com a imagem dele aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Esse cara aqui. Tá? E aí, gente, esse cara pregou várias coisas, as suas pregações foram impressas, e através dessas impressões é que o meu grupo interpreta a Bíblia, através dos olhos desse homem que você viu. Então toda denominação funciona desse jeito. Se você vai numa Assembleia de Deus, as pessoas têm seus livretinhos, através dos quais eles interpretam. Todas são do mesmo jeito. Aí eu cansei dessa palhaçada. Eu falei, não, eu não quero interpretar com a cabeça desse cara, William Branham. Eu não quero interpretar com a cabeça de Russell, nem de White, nem de Joseph Smith. Eu quero ler e interpretar com a minha faculdade mental, com a minha cabeça. Eu quero ler. E eu não tive preguiça. Eu não tive preguiça. Eu li a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Depois que eu li inteirinha, comecei no Novo Testamento, depois li todo o Velho Testamento, aí eu comecei a examiná-la. Você sabe o que significa examinar? Escrutinar um livro, um conhecimento? É estudar, examinar, detalhar, ir atrás das informações. Foi o que eu fiz. Eu comecei a falar, todos esses líderes, todas essas lideranças que existem, eles estão falando muita zerda. Muita zerda. Aí, gente, saí um pouco do foco, voltando aqui a questão do pastor Boaz e meu atrito com ele na cidade de Taubaté. A igreja inteira estava frustrada porque aquele homem só lia. Ele só lia os escritos dele. Cadê? Tá aqui, ó. Ele só lia. Todo domingo estava na igreja lendo. A gente ficava dormindo no banco, frustrado, uma desgraça aquilo. E todo mundo reclamando um pro outro, mas ninguém tinha coragem de falar com ele. Mas eu tive coragem de falar. E a minha coragem nasceu num dia em que ele lendo as pregações desse senhor aqui, William Branham, ele todo fofo no púlpito, né? Tava todo cheio da graça de um Deus, né? Assim. Aí ele disse assim: vocês imaginem, o irmão Branham, ele chega a dizer que Deus sabe quantas vezes uma mosca pisca. Hã? Eu não sabia nem onde enfiar minha cara. Como é que é? Deus sabe quantas vezes uma mosca pisca. Não. Aí ficou todo, sabe? Aquele pregador pentecostal quando fica todo. Nossa, aleluia, Jesus! No final do culto, gente, eu fui até o escritório dele, educadamente, falei, pastor, o senhor leu uma determinada coisa e fez um determinado comentário que não bate com a realidade. Pra que eu fiz isso? Gente, o homem ficou bravo. Ele pôs a mão na mesa assim e fez assim. Tipo, eu fico com o que o profeta falou. Ou seja, cala a boca que você tem que aceitar o que o outro falou. Não importa se é ridículo, não importa se colide com a realidade, você tem que aceitar. Ufa, gente, eu fiquei sem ar mesmo. Eu falei, pastor, me desculpa, mas. Irmão, você tá com um problema, viu? Porque eu fico com o que ele falou. Eu tive que ouvir um dia, gente. Ouvir o seguinte. As pessoas falam, o meu pastor falou assim: irmãos, a Bíblia diz
que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria. E o povo. Acho que eu estava entre eles. Na época. Falei, gente. Aí você fica assim, né? Aí, depois de alguns dias, eu marquei uma outra reunião com o pastor Boaz, fui até a igreja sede na cidade de São José dos Campos e falei na face dele o que eu via e como eu sentia aquilo que ele estava fazendo na igreja como pregador, leitor de literatura. Falava, poxa, pastor, a gente sai de casa no domingo para ouvir uma coisa mais, né? Uma pregação, e a gente tem que ficar escutando o senhor ler. Ah, se for para ler, eu sei ler sozinho. Eu leio em casa. E isso, gente, eles faziam, hoje eu não sei mais como está, mas deve estar mais ou menos assim, porque ele é para manter-se fiel àquilo que esse cara aqui falou. Então, para não sair do trilho, tem que ler exatamente o que ele falou. Não importa se ele falou merda. E falou muitas, viu? Muitas. Cada uma de você ficar com o cabelo em pé. Cada abobrinha, cada coisa sem pé nem cabeça. Você fala, não é possível, gente. Não é possível um negócio dele. Mas é assim que a religião funciona. É assim que ela funciona. Então, gente, em 2000, por volta de 2009, começou a minha angústia, assim, foi chegando no nível. O meu casamento estava passando por uma crise muito forte. E eu, com todo esse conjunto de insatisfações com a igreja, eu saí da igreja com a minha família e comecei uma vida solo religiosa. Porque eu tinha trabalhos filantrópicos que eu fazia por minha conta própria. Eu dava assistência numa casa chamada Casa Mulher e Vida, em Taubaté, um lar que apoia mulheres com AIDS. Então eu dava um apoio lá, oração, Bíblia, violão e aquelas coisas. E também dava apoio a uma outra entidade que mantinha em um sítio um centro de apoio a jovens dependentes químicos. Então eu ia lá, pregava, ensinava, etc. E tal. E ali a coisa começou a nascer, digamos assim, o meu senso crítico começou a alcançar níveis assim que queriam mudar a minha vida. Uma sexta-feira eu estava ministrando nesse sítio aos jovens dependentes e eu falava sobre a onisciência e o poder de Deus. E na minha pregação eu disse para os jovens ali, olha gente, porque Deus, poderoso, ele não se arrepende. Ele tudo sabe, tudo controla e tá. Aí um dos moços me perguntou, pastor, o senhor falou que Deus não se arrepende, né? Eu falei, sim. Mas por que aqui na Bíblia está escrito assim que Deus se arrependeu?